Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Boa noite. Então, hoje nós vamos falar sobre a questão da Organização das Nações Unidas, a ONU. Essa semana, ou melhor, nos últimos dias, a gente tem ouvido falar muito, sobre a ONU, porque... Boa noite, Juninho, obrigado pela presença. A gente tem ouvido falar muito sobre a questão da ONU por causa da Assembleia Geral, E assim, todo ano ocorre a Assembleia Geral da ONU e sempre o Brasil é o primeiro país a discursar. Então, é muito interessante a gente saber um pouco melhor sobre o que é a ONU, A gente ouve o tempo inteiro falar, às vezes até a gente ouve em épocas de conflito, como no Afeganistão, por exemplo, recentemente, as pessoas dizem, por que a ONU não toma uma providência? Por que a ONU não faz isso? A ONU deveria fazer aquilo. Mas pouca gente entende, de fato, o que é a ONU e como é a constituição de poder nessa organização, A sua origem, os seus objetivos. Então, assim, lá na Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, foi a primeira grande guerra. Quando terminou essa guerra, então, um grupo de países achou que eles precisavam encontrar um mecanismo, ou formar um acordo, de tal forma a impedir que ocorresse outra guerra semelhante à Primeira Guerra Mundial. Então, a partir de 1918, quando termina a Primeira Guerra, os países se unem e formam uma organização chamada Liga das Nações, que tinha como principal objetivo manter a paz, a segurança e evitar uma nova guerra. Só que essa organização, chamada Liga das Nações, ela não deu muito certo. Tanto não deu certo que ela não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial. Então você veja bem, a Primeira Guerra Mundial acabou em 1918 e já em 1939, quer dizer, 21 anos depois, começava a Segunda Guerra Mundial, ainda mais devastadora do que a primeira. Então, assim, a primeira iniciativa para formar uma organização para impedir uma grande guerra, que foi a Liga das Nações, não funcionou. A Segunda Guerra Mundial, ela talvez tenha sido o acontecimento mais catastrófico da humanidade, Calcula-se que mais de 50 milhões, alguns falam em até 80 milhões de pessoas podem ter morrido de uma forma direta ou indireta durante a Segunda Guerra Mundial, com uma infinidade de países destruídos pela guerra, os judeus massacrados pelos campos de concentração, exterminados praticamente, Então, quando a Segunda Guerra nem tinha terminado ainda, já começam conversas entre alguns líderes mundiais da época, da necessidade de formar uma organização e um acordo que impedisse que o mundo vivesse uma terceira guerra mundial, assim, uma guerra nas proporções da Segunda Guerra Mundial. E dessa forma, então, é criada a ONU em 1945. Então, assim, 51 países, entre eles o Brasil, fundam a Organização das Nações Unidas em 1945. Que tinha como objetivo, que tem como objetivo principal preservar a paz e a segurança mundial. Mas esses não são os únicos objetivos da ONU, Então, assim, os principais objetivos da ONU: preservar a paz e a segurança mundial, estimular a cooperação internacional em áreas econômica, social, cultural e humana, promover o respeito às liberdades individuais e aos direitos humanos. Então, assim, esses seriam os principais objetivos da ONU. A ONU, a estrutura dela, ela é formada por 6 órgãos principais, que é o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral, o Conselho Tutelar, o Secretariado, a Corte Internacional de Justiça e o Conselho Econômico e Social. A Assembleia Geral é a única instância da ONU que é composta por todos os países. Provavelmente vocês viram hoje o início dos discursos na Assembleia Geral. Então, essa é a única instância da ONU que os 193 países fazem parte.
e que todos os países podem se manifestar e todos os países têm direito a voto e nenhum país tem direito a veto, certo? Isso na Assembleia Geral. Mas não é, assim, em tese, a Assembleia Geral deveria ser a instância mais importante da ONU. Mas, na verdade, o órgão mais importante da ONU é o Conselho de Segurança, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, assim, essas são as 6 instâncias principais da ONU, né? O Conselho de Segurança, a Assembleia Geral, o Conselho Tutelar, o Secretariado, a Corte Internacional de Justiça e o Conselho Econômico e Social. A ONU, ela não tem um presidente, né? Ela tem um secretário-geral. Então, assim, muitas vezes você usa, quem é o presidente da ONU, né? A ONU não tem presidente, a ONU tem um secretário-geral. Atualmente é o português Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU. E assim, esse posto de secretário-geral pode dar uma ideia de que ele tem muito poder, então, né? O cara é o secretário-geral da ONU e tal. O poder dele é bastante limitado, na verdade, né? Mais no sentido de um poder administrativo. E não que, assim, o secretário-geral da ONU pode determinar, por exemplo, o envio de tropas para um país, ou pode determinar isso ou aquilo. Não. Assim, a função dele é muito mais administrativa, para questões internas. É claro que é um posto importante, é claro que, né, de alguma forma é uma autoridade internacional, mas o poder dele é bastante limitado. É tão limitado que quando você estuda um pouquinho sobre a ONU, você vai ver que a maioria dos secretários gerais da ONU foram de países pouco expressivos. Assim, por exemplo, antes do Antônio Guterres, que é o atual presidente, foi o Ban Ki-moon, que era sul-coreano. Antes dele foi um ganês, salvo engano, foi o Kofi Annan, se eu não me engano, de Gana, na África. Também por um tempo foi um egípcio. Então, assim, se o poder de fato, né, do secretário-geral fosse significativo, muito provavelmente a maior parte das vezes o secretário-geral da ONU seria americano, francês, inglês, chinês, japonês, enfim, né, de nações que têm uma projeção internacional muito maior. Bom, quando os países da ONU, né, quando eles formaram a ONU, olha, então nós vamos formar uma organização, fazer um tratado aqui, né, através da Carta da ONU, né, estabelecer quais são os nossos objetivos e aquilo que deve ser feito e o que a gente deve fazer para manter a paz, o equilíbrio, a ordem mundial. É óbvio que logo eles perceberam que isso não seria tarefa fácil. Por isso, a partir da Constituição da ONU em 1945, vários órgãos ligados à ONU foram criados. Entre esses órgãos, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Trabalho, o Fundo para a Agricultura e a Alimentação, a Agência Internacional de Energia Atômica, a Unesco, que é para a Ciência, Cultura e Educação, a Unicef, né, para o Fundo das Nações Unidas para a Criança, para a Infância. Então, todos esses órgãos, né, o FMI, o BIRD, foram órgãos que foram sendo criados depois, porque assim, logo se percebeu que assim, manter a paz mundial e a segurança mundial deveria passar pelo fato de prover as necessidades humanas também, de reduzir as desigualdades sociais, de reduzir a pobreza, de reduzir a fome, de reduzir os riscos de conflito. Então, assim, uma infinidade de agências foram criadas, né, e de órgãos foram criados a partir de 1945. Hoje são aproximadamente 15 agências especializadas na área de finanças, saúde, educação, etc. Algumas dessas agências, ou grande parte delas, elas não estão subordinadas a decisões da ONU. Elas são instituições ligadas à ONU. Por exemplo, se eu falo do FMI e do BIRD, né, que emprestam dinheiro, que financiam projetos, sobretudo para países em desenvolvimento. Não é a ONU que define, né, por exemplo, a Assembleia Geral ou o Conselho de Segurança que define se pode ou não fazer.
mas elas estão ligadas, então assim, elas também seguiam muitas vezes por orientações daquilo que está acontecendo nesses países. A ONU tem também os chamados Alto Comissariado. Dois deles são os principais: o Alto Comissariado para os Direitos Humanos e o Alto Comissariado para Refugiados. Esse para refugiados, sobretudo, ele tem feito um trabalho muito importante, porque hoje nós temos aproximadamente 80 milhões de pessoas que vivem fora dos seus países. E boa parte dessa população como refugiado. Assim, o refugiado, ele não é, assim, não há de se confundir um refugiado com um imigrante qualquer. Por exemplo, eu posso imigrar, né, nos Estados Unidos. Posso sair, né, vou morar nos Estados Unidos, vou morar na França e tal. E aí, assim, eu imigro nesses países. Eu emigro do Brasil e imigro nesses países. Então eu sou um imigrante, eu posso até sofrer preconceito, enfim, xenofobia por lá, mas eu fui porque eu quis, eu fui tentar uma vida melhor e tal. O refugiado é aquele sujeito que ele é forçado a imigrar, sob pena de que ele venha a ser preso, morto, torturado, etc. Então, assim, é como você vê, assim, por exemplo, essas pessoas que estão fugindo do Afeganistão. Grande parte delas passará a ser consideradas, né, estão sendo considerados refugiados, porque eles estão fugindo com receio de serem presos, castigados, eventualmente até mortos e tal. Então, esse Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que presta auxílio a muitos grupos de refugiados em muitos países, tem feito um trabalho bastante interessante. Hoje, quando a gente fala assim, a ONU, ela, afinal de contas, ela vem cumprindo seu objetivo, ela tem conseguido manter a paz mundial. Olha só, a ONU é fundada em 1945. Se você lembrar, né, de ter estudado isso em história ou em geografia, ali, a partir da Segunda Guerra Mundial, começa a chamada Guerra Fria, né? A disputa política e ideológica entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Duas grandes potências nucleares. Assim, alguns estudiosos do assunto chegam a dizer que, assim, o arsenal nuclear dos Estados Unidos e da antiga União Soviética, porque assim, a União Soviética acabou, mas grande parte daquele arsenal nuclear que a União Soviética tinha, ele continua existindo, porque a Rússia herdou em grande parte esse arsenal. Então, lá no final da Guerra Fria, né, no final dos anos 80, se dizia que o arsenal nuclear da Rússia e dos Estados Unidos era tamanho que seria suficiente para destruir toda a superfície terrestre, não uma vez só, mas várias vezes. Então, assim, a Guerra Fria tem esse nome porque nunca foi uma guerra de fato, né? Foi uma guerra ali de disputa, né? De território, de disputa de influência e tudo mais. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente pode dizer assim, não ocorreu uma Terceira Guerra Mundial. Então, nesse ponto, poderia-se dizer que houve um sucesso da ONU de evitar uma Terceira Guerra Mundial. Essa Terceira Guerra Mundial, claro que nós podemos dizer que em parte talvez isso possa ter relação com a formação da ONU, mas a não existência de uma guerra de fato entre os Estados Unidos e a União Soviética, que poderia ter resultado numa Terceira Guerra Mundial, é o fato de que houve nesse período o chamado equilíbrio do terror, ou seja, Estados Unidos e a União Soviética sabiam perfeitamente que se eles entrassem numa guerra nuclear, não haveria vencedores. Eles se destruiriam mutuamente, destruiriam talvez grande parte da superfície da Terra, sem que houvesse um vencedor. Então também essa não existência de uma Terceira Guerra Mundial pode ter essa relação, né? Agora, se não houve uma Terceira Guerra Mundial, é bem verdade que uma infinidade de guerras ocorreram a partir da formação da ONU, ou seja, a ONU não conseguiu evitar uma infinidade de guerras e conflitos que ocorreram a partir da sua formação. E nós podemos pontuar algumas dessas guerras que são muito famosas, como, por exemplo, a Guerra do Vietnã,
a Guerra das Coreias na década de 50, a guerra em Angola. Mais recentemente, né, as guerras na antiga Iugoslávia, sobretudo a guerra na Bósnia e Herzegovina. Mais recentemente ainda, né, os conflitos internos na Síria. Mais também ainda recente, os conflitos no Iêmen, os conflitos agora no Afeganistão de novo, né? Então, assim, a ONU, ela nunca conseguiu de fato promover uma paz e um equilíbrio mundial. E aí, às vezes, as pessoas falam, então a ONU, também às vezes as pessoas questionam se então valeria a pena manter uma organização como a ONU. Com certeza. Apesar de todas as críticas, e a ONU, né, tem críticas que precisam ser feitas a ela, com certeza, mas a gente tem que entender como ela funciona. Então, assim, muito pior teria sido sem ela. E como eu falei, se ela não tem conseguido resolver e evitar esses conflitos, por outro lado, muitas vezes a atuação da ONU, através de suas agências, como eu mencionei o caso do Alto Comissariado para os Refugiados, também muitas vezes a atuação da Unicef, da Unesco, da Fundação da Alimentação e da Agricultura, tem sido muito importante, sobretudo para os países mais pobres. Agora, é muito importante que a gente entenda por que é que a ONU nunca conseguiu evitar de fato esses conflitos ou resolvê-los de alguma forma. Aí nós vamos lá para o Conselho de Segurança da ONU. Embora que se diga que a instância mais importante da ONU é a Assembleia Geral, que está ocorrendo agora, né? Ocorre todo ano em setembro e está ocorrendo agora, de fato, o poder maior dentro da ONU é do Conselho de Segurança da ONU. Quando a ONU foi formada, formou-se o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é formado por 15 países. Desses 15 países, 10 são rotativos. A cada 2 anos mudam os membros do Conselho de Segurança rotativo, que são 10 países. E 5 são permanentes. China, Rússia, Estados Unidos, França e Reino Unido. Esses são 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. China, Rússia, França, Reino Unido e Estados Unidos. Esses países, por que eles são permanentes? Ou seja, que a permanência deles é ad eterno, né? Eles são considerados os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Principalmente os Estados Unidos, a Rússia, que é herdeira da União Soviética, porque assim, lá atrás, quando a ONU foi formada, obviamente que a União Soviética, que fazia parte desse conselho, com o fim da União Soviética, que se dividiu em vários países, a Rússia herdou esse posto da antiga União Soviética. Então assim, Rússia, Estados Unidos, França e Reino Unido são considerados os vencedores da Segunda Guerra. E a China foi anexada a esse grupo pelo seu porte, pelo seu tamanho, pela sua importância geográfica, enfim, né? E aí, todas as vezes que ocorreram conflitos e que ocorrem conflitos, há um jogo de interesse entre esses 5 países. A saber, assim, então, por exemplo, quando ocorreu a Guerra de Angola, por que não houve uma atuação efetiva em Angola para evitar toda aquela questão? Porque de um lado havia interesse da União Soviética, do outro lado havia interesse dos Estados Unidos. Então toda vez que tinha uma proposta de paz ali no Conselho de Segurança, ou não agradava os Estados Unidos, ou não agradava a antiga União Soviética. E aí você pode perguntar assim, mas são 15 países do Conselho de Segurança, se os 2 são contra, então assim, não formaria a maioria, por exemplo, se os outros 13 quisessem, né, formar ali uma maioria para promover a paz em um país ou para intervir em um conflito? Ocorre que esses 5 membros permanentes que eu disse, eles têm o poder de veto. Então vamos imaginar que haja uma proposta no Conselho de Segurança para uma intervenção, vamos colocar, vou pegar uma situação prática muito recente, a guerra na Síria. Recentemente, nos últimos anos, nos últimos, 5, 6, 7 anos, nós acompanhamos, agora saiu, porque assim, a mídia é assim, né? Quando perde o interesse em um lugar, acontece em outro e tal, então
e também porque arrefeceu um pouco realmente o conflito na Síria. Mas todos nós vamos lembrar, de uns 4, 5, 6 anos atrás, que começou praticamente uma guerra civil na Síria, ali com parte da população síria, né, de rebeldes querendo derrubar o governo do Bashar al-Assad. E nesses conflitos da Síria morreu pelo menos 1 milhão de pessoas. Fora que deve ter provocado aí uma onda de 3, 4 milhões de refugiados para os países vizinhos e até para a Europa. Por que não houve uma intervenção mais efetiva da ONU na Síria? Porque para haver essa intervenção tem que ser aprovado pelo Conselho de Segurança, né? E aí a Síria ali tinha 2 países, né, com visões diferentes sobre o conflito. Os Estados Unidos queria, né, uma interferência maior nesse conflito, mas a Rússia, aliada do Bashar al-Assad, não queria. Resultado, a ONU praticamente não interviu na Síria. Porque para intervir é necessário que haja ali o apoio dos 5 membros do Conselho de Segurança Permanente. Não pode, assim, se um vetar, não ocorre a intervenção. E sem contar que a ONU, por si só, assim, porque às vezes você fala assim, mas a ONU não tem as suas próprias tropas, né? Não tem. Então toda vez vamos imaginar assim que tenha que promover uma intervenção militar em um país com o aval da ONU. São os países membros que têm que oferecer os soldados para formar as tropas que vão intervir nesse país. São chamados capacetes azuis. Então, se os países não oferecem essas tropas, a ONU por si só ela não tem tropas próprias. Ela não tem, vamos dizer assim, uma vida própria que ela possa fazer isso. Por isso, o tempo inteiro, as decisões mais importantes da ONU, sobretudo no que tange a questão de interferência em conflitos, passa pela aprovação do Conselho de Segurança da ONU. E os 5 membros permanentes que têm direito a veto, né, os 5 têm que aprovar. Do contrário, não existe a possibilidade de uma intervenção. Então, esse poder exacerbado dado a essas 5 nações, o poder do veto, durante todo o tempo depois que a ONU passou a existir, muitas vezes esse poder do veto impediu que houvesse uma atuação mais significativa em conflitos como esses que eu mencionei. Seja desde lá, né, dos conflitos da guerra do Vietnã, da guerra das Coreias e tantas outras, até mais recentemente, como é o caso do conflito da Síria, né, que está muito recente e que a gente viu um embate ali entre Estados Unidos e a Rússia, paralisando praticamente o Conselho de Segurança, certo? Então, assim, esse Conselho de Segurança da ONU, ele acaba, muitas vezes, dificultando essa atuação da ONU. E a ONU vive como, né? Assim, como é que a ONU consegue atuar e intervir em determinados assuntos, auxiliar refugiados? Ela vive das doações dos países membros. Hoje são cerca de 193 países. Lembrando sempre que quando você fala da ONU, esses países membros, eles são Estado, com letra maiúscula, ou seja, são soberanos, certo? Significa que eles são independentes, têm um governo próprio, uma legislação própria, moeda própria, etc. Certo? E aí, assim, mas não deveria ser a Assembleia Geral a instância mais importante, não o Conselho de Segurança? Olha só, a Assembleia Geral que está ocorrendo agora, ela tem poder deliberativo, mas não para esses casos. Não é ela que define. Quem define esses casos, né, de intervenção mais significativa é o Conselho de Segurança. Então, assim, mas são aprovados coisas também na Assembleia Geral? Sim. Que votam todos os países? Sim. Mas muitas vezes, assim, quase nada, assim, nada praticamente que é aprovado. Por exemplo, a Assembleia Geral vai aprovar uma resolução para que os países adotem uma legislação para proteger melhor as mulheres, por exemplo. Essas resoluções, normalmente, elas são no sentido de orientar.
elas não são decisões que são aprovadas ali e que os países serão obrigados a cumprir. Se não cumprir, podem ser retalhados. Ao contrário do que acontece no Conselho de Segurança. Quando as decisões são tomadas no Conselho de Segurança, os países, então, envolvidos têm que acatar, sob pena de sofrerem algum tipo de boicote, de barreira, enfim, né? Mas aí, assim, essa semana se falou muito sobre o discurso do presidente. O Brasil é sempre o primeiro a discursar na Assembleia Geral e tal. Que importância tem esses discursos que os chefes de Estado, né, os presidentes, os primeiros ministros, os chanceleres, fazem na Assembleia Geral? Esses discursos, eles são, como o nome já está dizendo, é discurso, é retórica, é fala. E o cara vai lá e fala o que bem entende, né? Assim, se a gente tem por princípio que a ONU tem como objetivos manter a paz e a segurança mundial, a justiça social, igualdade, liberdade, os discursos deveriam pairar por aí. Mas muitas vezes os discursos serão feitos de acordo com aquilo que está acontecendo no momento. Por exemplo, a questão da pandemia, a questão da crise econômica na atualidade, a questão climática que está preocupando muito, né, as nações que se envolvem mais com isso. Não é o caso do Brasil atualmente. Mas, assim, esses discursos lá, eles não têm assim, um significado muito maior do que esse. E é claro, através dos discursos também se percebe que tipo de governo que o país tem, que tipo de preocupações que o país tem. E às vezes, quando um país está muito na berlinda, né, naquele momento que está acontecendo a Assembleia Legislativa, a Assembleia Geral, então há uma atenção maior para esses discursos, né? Quando um país ali está no foco de uma crise, de um conflito, etc., então pode-se dar uma atenção maior. Mas, fora isso, a maioria desses discursos não repercutem muito. Mesmo os discursos das nações mais poderosas, como a Rússia, Estados Unidos, China, normalmente a repercussão é muito pequena, porque, como eu disse, são discursos, são retóricas, né? Não são decisões, não são encaminhamentos e tal. São apenas discursos, um espaço que se dá para que todos os países possam se manifestar através dos seus chefes de Estado. Muita gente tem uma curiosidade, por que o Brasil é o primeiro país a discursar na Assembleia Geral da ONU? Não existe assim, nenhum registro histórico que explique cabalmente por quê. Virou uma tradição. Como o Brasil é um dos fundadores, então tem várias situações que tentam se explicar isso, mas ninguém sabe com certeza por quê, né? Então, assim, uma das questões é que, assim, como os Estados Unidos é o país onde está sediada a ONU, né, está sediada em Nova York, que não ficava bem que o anfitrião fosse o primeiro a falar. Então, que teriam chamado o Brasil para fazer isso. Outros dizem que na época que se formava o Conselho de Segurança da ONU, o Brasil protestou porque queria fazer parte do Conselho de Segurança Permanente. E aí, como não deixaram e tal, então teria sido uma forma de fazer um afago ao Brasil, permitindo que o país se pronunciasse primeiro. Há também quem diga que quando, assim, o primeiro grande evento da ONU depois de formado foi a criação do Estado de Israel, que logo resultou numa guerra entre Israel e os árabes, né? Uma prova aí já muito no começo, em 1947, 2 anos depois da sua formação, a ONU não conseguiu evitar a guerra entre árabes e israelenses lá na criação de Israel no ano de 1947. E quem presidiu a Assembleia Geral que votou pela criação do Estado de Israel foi o então embaixador do Brasil na ONU, Oswaldo Aranha. Então houve muitos elogios pela forma com que ele conduziu a Assembleia e tal, etc.
e que por isso o Brasil teria, então, a partir das reuniões da Assembleia, o Brasil passou a ser o primeiro a falar. Mas não tem uma explicação, não tem escrito em lugar nenhum na ONU, dizendo assim, ó, o Brasil sempre vai ser o primeiro e tal, ou o Brasil tem que ser o primeiro por causa disso e daquilo. Tornou-se mais uma tradição do que uma norma escrita e com uma explicação muito clara de por que o Brasil é o primeiro, tá certo? Mas o Brasil tem sido sempre o primeiro. Bom, a ONU ela foi criada no final da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, ela foi criada num contexto da Guerra Fria, ela foi criada num contexto de um mundo, né, destruído pela guerra. Quando a ONU foi criada em 1945, grande parte dos países africanos e parte dos países asiáticos não eram independentes ainda. Então, depois da ONU, foram criados dezenas de países, né? O mundo evoluiu muito, a tecnologia, né? Países ascenderam economicamente, tecnologicamente, né? Como o caso da Coreia do Sul, por exemplo. Então, assim, as pessoas defendem hoje que a ONU precisa passar por uma reformulação, porque ela já não atende mais a essa realidade política e econômica, tecnológica da atualidade. E claro que o alvo principal daqueles que defendem uma reforma na ONU é uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil, por muito tempo, foi um dos maiores defensores disso, é ainda. Só que no atual governo parece que isso perdeu um pouco a importância. Mas nos últimos governos do Brasil havia um esforço da diplomacia brasileira no sentido de forçar uma reforma, sobretudo no Conselho de Segurança da ONU. Não é só o Brasil, assim, de olho na reforma do Conselho de Segurança também estão a Alemanha, o Japão, a Índia e a África do Sul, mas principalmente Brasil, Japão, Alemanha e a Índia. Esses 4 países se acham meio no direito de fazer parte também desse Conselho de Segurança Permanente, pelo tamanho das suas populações, pela sua projeção geográfica nas regiões onde se encontram e tal. A questão é que, assim, quem tem que querer efetivamente uma reforma? São esses países que hoje já fazem parte, né? Essas grandes potências que já fazem parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Então, você imaginar assim, quando é que os Estados Unidos, a China, a Rússia, a França e o Reino Unido vão querer uma ampliação do Conselho de Segurança Permanente da ONU, se isso significará, obviamente, uma redução do próprio poder deles? Então, assim, a possibilidade que num curto ou médio espaço de tempo haja uma reformulação da ONU, sobretudo uma reformulação do Conselho de Segurança Permanente, há pouca possibilidade que isso ocorra. Existe, né, na própria ONU uma série de propostas, né, de ampliar o Conselho de Segurança para 9 ou para 10, de ampliar o número de conselheiros rotativos também e tal. Mas até hoje nenhuma dessas propostas foi estudada seriamente e foi levada adiante. Tem hora que isso é desengavetado e começa ali um debatezinho aqui e acolá, uma discussão sobre essa possibilidade, mas isso não avança. E não avança porque os conselheiros permanentes, obviamente, não querem que isso avance, né? E assim, vamos imaginar que uma proposta de reforma da ONU e do Conselho de Segurança Permanente da ONU, que ela avance. Então olha, vai se criar mais 4 vagas para o Conselho de Segurança Permanente da ONU, além dos 5 existentes, né? China, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e a França, mais 4 países vão integrar essas 4 vagas. Quem vai decidir quem serão esses 4 países? Como definir, né, esses 4 países? Como eu falei, a Alemanha, o Brasil, a Índia e o Japão se acham no direito de pleitear essas possíveis futuras vagas.
Mas tem uma série de países que discordam. Por exemplo, você pensa assim, o Brasil, porque nós não temos nenhum país da América Latina no Conselho de Segurança Permanente da ONU, então o Brasil seria como o maior país, o mais populoso, o de maior PIB, seria o país mais adequado para representar a América Latina. Sim, então, mas vão ser os outros países da América Latina que vão decidir isso? Então pergunte ao México e à Argentina, por exemplo, se eles concordam que seja o Brasil, então, caso haja uma ampliação desse conselho, né? Então, assim, lá na Ásia, a Índia, pelo seu tamanho exorbitante, né, o segundo maior país do mundo em população, é uma potência atômica na atualidade, então a Índia se acha também no direito de uma vaga ali. Mas pergunta ao Paquistão, arqui-inimigo da Índia, se eles concordam com isso. E por aí vai. Então, assim, vai ser muito difícil essa ampliação. Primeiro, conseguir que realmente por exemplo, se aceite a possibilidade dessa ampliação do Conselho de Segurança Permanente. Segundo, depois, como seria a escolha desses países, os critérios, quem escolheria, né? Assim, como se escolheria, por exemplo, um representante africano? A África também não tem nenhum país. Então, assim, seria a África do Sul, que é o país mais rico, mas e o Egito também, que se acha meio que uma potência regional ali? Não tem nenhum país árabe que faz parte da ONU. A ONU tem 6 idiomas oficiais. Um desses idiomas oficiais é o árabe. Mas não tem nenhum país árabe ou muçulmano que faz parte do Conselho de Segurança Permanente. Então, assim, essa questão, essa discussão em torno da ampliação, da reformulação da ONU, sobretudo da ampliação do Conselho de Segurança Permanente da ONU, é uma discussão que me parece, assim, que ela é levada muito por quem tem interesse de ingressar, mas aqueles que estão lá não têm interesse nenhum em levar essa discussão adiante, né? E assim, quando a gente fala, né, lembrando assim, mas o Brasil, afinal de contas, é um país muito importante no contexto da geopolítica mundial, é um país que tem uma grande influência no cenário internacional? Nós sabemos que não, né? Aqui na América do Sul, o Brasil é considerado uma potência regional, no sentido de que o Brasil é o país mais populoso, é o maior país, é a maior economia, mas o Brasil não tem tido uma diplomacia para exercer efetivamente uma liderança na América Latina. Então, assim, nós não sentimos e não vemos, e não é verdade também, que o Brasil exerça, de fato, uma liderança na América Latina. É, sem sombra de dúvida, o país mais rico, assim, em PIB, né? É o maior país, tem a maior população, mas nem de longe, assim, os outros países se sentem representados pelo Brasil. Em parte, isso é culpa da própria diplomacia brasileira, que em grande parte nunca foi muito boa, né? Uma outra questão, assim, nos últimos governos, de Fernando Henrique para cá, sobretudo nos governos de Fernando Henrique e nos dois governos Lula, eles se empenharam mais nesse propósito de jogar o Brasil no cenário mundial, assim, de fazer com que o Brasil tivesse uma importância. E isso até estava acontecendo, assim, o Brasil até passou a ser visto com outros olhos. Eu não sei se vocês lembram que o Brasil assumiu as forças de paz no Haiti, né? O Brasil ficou 13 anos lá e tal. E por que o Brasil aceitou enviar, né, uma missão de paz para o Haiti e ficar lá durante tanto tempo? Era uma estratégia do governo brasileiro naquela época de ganhar pontos no cenário mundial. Assim, tá vendo? Olha lá, o Brasil é capaz, sim, de chefiar uma missão de paz e tal. E ali, claro, de olho nessa possibilidade do Conselho de Segurança Permanente da ONU, né? Nos governos Lula, inclusive, ele exagerou nessa questão, né, de tentar projetar o Brasil, porque assim, ele abriu embaixadas em tudo quanto é lugar, né? Até em países que o Brasil não tinha praticamente relação comercial nenhuma, foi estabelecido embaixadas na época daquele governo. Então, assim, isso era uma estratégia para tentar elevar o Brasil como uma potência regional e como como se diz, né, um player internacional, quer dizer, um país respeitado internacionalmente.
Mas nos últimos anos se arrefeceu muito e algumas atitudes, né, sobretudo do governo atual em relação à questão ambiental, em relação a essas questões da democracia e tal, estão meio que também maculando um pouco a imagem do Brasil nessa questão diplomática e internacional, né? Tem aqui algumas ponderações, porque muitas das vezes a ONU faz recomendações a países e eles não as seguem. Porque, como eu estou dizendo, né, são recomendações. Então, assim, a ONU recomenda, ela dá um encaminhamento, mas assim, se o país não cumprir, o que vai acontecer? Nada. É diferente de quando é aprovada uma resolução no Conselho de Segurança. Então, assim, foi aprovada uma resolução para impor bloqueio econômico ao país X, né? Aí é uma outra coisa, mas quando é orientação, é porque é orientação mesmo, e não há como obrigar os países a cumprir. E muitas vezes, as próprias grandes potências desrespeitam a ONU. Porque, por exemplo, nós vamos citar um exemplo aqui muito significativo. Lembra da guerra no Iraque, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque? A ONU discordava completamente, porque os Estados Unidos acusavam o Iraque de quê? De ter armas nucleares e armas de destruição em massa. Então, vários inspetores da ONU, da Agência Internacional de Energia Atômica, já tinham vasculhado o Iraque inteiro e não encontrado nada. Mesmo assim, os Estados Unidos insistiu e foi lá. Quer dizer, o Conselho de Segurança da ONU não aprovou aquilo. E os Estados Unidos, então, passou por cima, né, do Conselho de Segurança da ONU, foi lá, invadiu o Iraque e ficou lá por anos a fio, derrubou Saddam Hussein, matou, enfim, né? Então, assim, isso também, às vezes, enfraquece um pouquinho e desmoraliza, de certa forma, a ONU, né? Aqui está dizendo que o João Augusto... Essa ponderação antes foi feita pelo Wendson Silva. O João Augusto diz aqui que ele é muito meu fã e manda um abraço para mim. Um abraço para você também, Zé Augusto, dizendo que ele mora em Conceição do Castelo e que está completando aniversário. Parabéns, João Augusto. Obrigado pela sua audiência aí nessa terra tão querida e tão linda de Conceição do Castelo. Em breve eu estarei aí fazendo uma visita. A Rosimari Silva de Souza, minha amiga lá de Santa Maria de Jetibá, quantas informações relevantes para entendermos melhor a política mundial. Obrigado, Rosimari. Ter a sua audiência aí, para mim, é um orgulho. Ainda o João Augusto diz aí, Sérgio faz um projeto de impeachment do Renato Casagrande, ele só está fazendo bobagens. Olha só, o Pedro... está me parabenizando aqui, muito obrigado, eu que agradeço pela audiência de vocês e eu espero que mais uma vez assim, eu possa ter contribuído para a gente esclarecer um pouco mais sobre essa questão da ONU, né, e das suas agências e de quem tem poder de fato nessa organização e toda essa situação que envolve essa organização. A ONU é considerada a maior e a principal organização multilateral global. Como eu falei, ela precisa de reformas, com certeza, precisa de ajustes, merece algumas críticas. Agora, lembrando que a ONU ela só consegue fazer as coisas quando há um apoio grande da maioria dos países, sobretudo quando há um apoio dessas potências extremamente poderosas, sobretudo essas que fazem parte do Conselho de Segurança Permanente. Do contrário, a ONU não tem como agir. Então, por isso que muitas vezes a ONU tem agido muito mais nessa questão de ajuda humanitária a refugiados, até na questão, porque eu falei que existe 2 altos comissariados que são muito importantes, que é o de refugiados e dos direitos humanos. Então, assim, o Alto Comissariado de Direitos Humanos, muitas vezes, ele tem dificuldade de agir. Por quê? Você imagina, o Alto Comissariado ele é formado por vários países, não por todos, mas assim, há um rodízio também ali de países e tal. Então você imagine quando tem que decidir alguma coisa sobre liberdade individual e que tenha um país como a China e a Coreia do Norte fazendo parte. Então, como entrar num consenso com países com visões tão diferentes sobre direitos humanos, por exemplo? Então, a ONU é uma entidade altamente complexa. Ela não é fácil de ser entendida e é um órgão, muitas vezes, altamente burocrático em função dessas amplas diferenças de visão de mundo, de visão cultural, de visão religiosa, de visão econômica,
que tem esses 193 países que fazem parte. E aí entra todo o jogo de interesse político e econômico das nações também, como eu relatei no caso de como o Conselho de Segurança muitas vezes é paralisado, porque tem ali a visão da China, tem a visão da Rússia, tem a visão dos Estados Unidos, e que não raro são visões antagônicas, que acabam paralisando a ONU e impedindo que ela haja de uma forma mais efetiva. Olha só, se você tiver um tempo, leia a Carta da ONU escrita em 1945 e leia a Declaração Universal dos Direitos Humanos também. Então, assim, os países deveriam estar empenhados em cumprir aquilo que está escrito ali, na Carta assinada em 1945 e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. São lindos, são textos belíssimos. Se você não conhece, leia. Você só clicar lá no Google que você vai achar. São textos belíssimos. E quem dera, grande parte dos países da humanidade estivessem empenhados em cumprir pelo menos ali, sei lá, uns 20 a 30% do que está escrito ali. Seríamos um planeta muito melhor, uma sociedade mundial infinitamente menos pobre, menos faminta, menos violenta, menos egoísta do que somos. Então, assim, fica aqui uma dica para vocês, leem ali a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Carta da ONU, porque vale a pena, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês nesse nosso papo aberto com a Jéssica. Lembrando que nós fazemos essa live toda terça-feira, sempre com um tema diferente. Semana passada falamos da legislação eleitoral, essa semana estamos falando da ONU. Se você gostou, recomende aos seus amigos. Nós deixamos isso gravado tanto no Facebook quanto no Instagram e depois também enviamos isso para o WhatsApp, certo? Muito obrigado. Obrigado, Roger. Obrigado. É um prazer que você esteja nos acompanhando. Obrigado, Carla. Obrigado, Felipe, Yuri, Thiago, Telmo. Obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês.